Bom, gente, a gente fala agora sobre a cromatografia, né, como princípio biofísico. A cromatografia é uma técnica, na verdade, que existe desde 1903, né, com Sweet. Ele era um botânico, né, que fez a separação de misturas, né, de pigmentos vegetais com colunas que tinham ali adsorventes, tinham substâncias sólidas e vários tipos de solventes diferentes. Então ele pegou uma mistura de pigmentos, né, vegetais, passou por dentro de uma coluna e ele percebeu que existia uma separação de vários pigmentos, né? Então essa então seria a origem da cromatografia, que data lá de 1903. Então é uma técnica relativamente antiga, né? Cromatografia significa, né? Croma significa cor e grafo escrever, né? Vem do grego, seria o equivalente a escrever através de cores, né? Ou escrevendo com cores. Então a gente pode dizer que a cromatografia ela é um método físico-químico, né? À medida que a gente usa ali propriedades físicas como a migração, separação, né? Sólido, líquido, e química, porque a gente tem materiais que são misturados a esses compostos e a própria separação dos materiais, das misturas em si, data, né, de processos químicos. E ela tem como fundamento uma migração diferencial dos componentes de uma mistura. Então, ele é um método de separação de misturas de uma amostra que eu queira analisar. Então, o princípio, né, cromatográfico é onde eu tenho duas fases. Uma fase fixa, né, que a gente chama de fase estacionária, e uma fase móvel, né, que vai percorrendo junto ali com a minha mistura, né, a ser separada, e onde eu vou verificar essas separações do meu material ao longo de uma coluna cromatográfica, tá bem? Aqui, só para vocês terem um exemplo de uma coluna, um material a ser separado, né, a mistura de amostra com solventes ali, que seria a fase móvel, tá? Então, essa mistura, né, de componentes sendo separados, cada um ali na sua porção, cada um na sua direção. A cromatografia, na verdade, ela não precisa ser necessariamente tão complexa, né? Existe a chamada cromatografia em papel, que é um procedimento muito simples, né? Dá até pra gente fazer em casa, né? É legal para fazer com crianças, né? Para que vocês vejam como que as cores, como que os pigmentos são separados. Isso aqui é uma cromatografia de papel com canetinhas, né, com hidrocores, né? Quando a gente enxerga uma cor, né, não necessariamente a gente tem somente aquele composto, somente aquele pigmento presente ali. Então, por exemplo, olha aqui. A canetinha preta, olha quantos componentes eu tenho para formar a cor preta. Olha quantos componentes eu tenho para formar a cor vermelha. E isso acontece, né? A gente viu no início da explicação, né? Isso acontecia, por exemplo, com os pigmentos vegetais. Muitas vezes, né? Tem uma explicação que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos lá no 7º ano, é justamente a questão dos vegetais, né? E a clorofila, né? Se a clorofila é um pigmento majoritariamente verde, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma folha de repolho roxo, será que ela não tem clorofila? Porque ela é roxa, eu não consigo enxergar o verde. Por cromatografia, você faz a separação e você enxerga lá o pigmento verde mascarado, né, oculto ali no meio de outros pigmentos. Então, você consegue fazer essa separação, consegue ver diferenças de cores, diferenças de substâncias, e é isso que a gente vê nas separações de misturas dentro do laboratório, né? A gente pode fazer isso com amostras biológicas, como é o caso do sangue, por exemplo, mas a cromatografia ela é muito utilizada na parte de separação de medicamentos, de fármacos, né? De cosméticos, enfim, de uma série de componentes que a gente queira analisar através desse processo. Existem várias formas diferentes de cromatografia, mas a cromatografia de interesse de análises clínicas a gente chama de cromatografia líquida de alta eficiência, que é chamada de HPLC, tá? Existe uma tradução também que é cromatografia líquida de alta pressão, porque é utilizada pressão ali nesse processo. Então vocês podem encontrar tanto com um nome quanto no outro, tá? A HPLC ela possui como característica uma elevada sensibilidade, uma alta velocidade de reação e um grande desempenho, né, com confiabilidade e rapidez na liberação dos resultados. Então é um método bem sensível para o que se propõe, né? É uma reação que é executada de forma rápida,
né, com grande desempenho, né? Então é um tipo de cromatografia que vai utilizar um líquido como fase móvel, que é injetado na coluna cromatográfica com uma grande pressão, né, e diferentes tipos de fase estacionária, né, variando de acordo com o que você quer analisar. No laboratório, ela é utilizada principalmente para fracionar hemoglobina e hemoglobina glicada, né, os tipos de hemoglobina com hemoglobina glicada, mas ela pode ser utilizada ali na separação de proteínas, de peptídeos, de aminoácidos, né, de vários compostos ali no laboratório. Esse aqui é um sistema, né, dos equipamentos do cromatógrafo, né, do equipamento. A fase móvel, né, o solvente, o reservatório de solvente, uma bomba, tá? A amostra, né, um local de injeção dessa amostra, a coluna cromatográfica, né, a coluna de HPLC, um local para detecção do resultado, aqui o descarte, né, do material que foi processado, e o cromatograma que vai ser gerado ali ao computador que está acoplado a esse sistema. Isso aqui é a forma mais simples da gente avaliar, tá? Então, ó, você tem um solvente que vai ser misturado ali, vai ser jogado para o sistema através de uma bomba, um local onde eu vou ter injeção da minha amostra, seja ela qual amostra eu queira analisar. Esse material, né, a fase solvente, junto com a amostra, vai ser jogado na coluna cromatográfica, que é onde eu vou ter a separação. O detector vai ser responsável por detectar os resultados, jogar isso, plotar isso no computador, que vai me dar gráficos, né, que são os cromatogramas que vão ser analisados, né, e o material que foi processado, descartado ali. Esse aqui é o cromatógrafo, né? Esse é o equipamento de HPLC. Não é um equipamento tão simples assim, né? É um equipamento bem sofisticado, tá? Essa aqui é a bandeja onde tem a fase móvel, onde tem os solventes, tá? O degaseificador, o compartimento das colunas, o amostrador com o injetor de amostras, a bomba cromatográfica e aqui o software de operação, né? Para tratamento dos dados, configuração do sistema. Então, o equipamento em si é um equipamento grande, não é um equipamento barato, né? As colunas, elas precisam de manutenção, assim como todo equipamento precisa, né? E a operação desse sistema, ela tem que ser feita de forma bem criteriosa, né? Para que a gente não tenha erros ali no meio do caminho, não tenha problemas com a operação do equipamento, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa aprender a operar qualquer equipamento dentro do laboratório e o cromatógrafo não é diferente, né? Então, saber operar é fundamental para um resultado confiável. Aqui a gente tem um vídeo, né? Na verdade, são 2 vídeos que eu trouxe para vocês ali são vídeos do YouTube, tá? Um dos vídeos é de um canal chamado Chemical Lab, né? Onde a gente vai ver uma instrumentação, né? Uma aula montada em 3D, vendo como que funciona o cromatograma. E o vídeo seguinte é de um canal chamado Centro de Soluções Analíticas, né, onde, né, o professor vai falar um pouquinho a respeito do cromatógrafo, né, de como são esses equipamentos. Um a gente vai ver uma animação e o outro a gente vai ver o equipamento real, tudo bem? Então, o primeiro que a gente vai ver é o vídeo ali do Chemical Lab, né, com a animação em 3D do HPLC. Nesta aula animação 3D, iremos ver quais os componentes de um equipamento de HPLC. A ideia é mostrar em uma sequência de vídeos quais as estratégias utilizadas para a determinação de princípios ativos de fármacos presentes em uma mistura. Como trata-se de um equipamento para separação de espécies em fase líquida, os reservatórios contendo solventes que são utilizados para compor a fase móvel são o início de qualquer sistema HPLC. Para viabilizar uma separação, costuma-se utilizar alguns tipos de solventes, como neste exemplo, em que água acidificada com ácido fosfórico é utilizada como solvente A. Temos também THF para compor a fase móvel, sendo que este solvente está disponível no canal D do equipamento. Do outro lado, temos metanol ligado ao canal B e acetonitrila disponível no canal C. Ao fundo, temos um quinto frasco de solvente, onde se encontra uma solução que é utilizada apenas para a limpeza de certas partes do equipamento.
Em resumo, temos disponível como fase móvel A, água em pH 2,5, como B, metanol, C, acetonitrila e D, THF. Caso seja necessário algum outro solvente para compor a fase móvel, um destes frascos terá que ser removido para que o outro solvente seja incluído em um dos canais. Como vocês podem ver, os tubos que transportam os solventes vêm para a parte frontal do equipamento, passam pelo rack de suporte de solventes e entram no aparelho chamado de degasificador. Como os solventes utilizados costumam possuir gases dissolvidos, o que pode atrapalhar os experimentos, é comum passar a fase móvel por este dispositivo. Após o degasificador, uma, duas ou mais bombas de alta pressão podem ser utilizadas. Neste equipamento aqui apresentado, apenas uma bomba de duplo pistão e do tipo quaternária é utilizada. Os pistões são responsáveis por puxar a fase móvel dos reservatórios e fazer com que esta flua através de todo o percurso analítico. Se vocês olharem bem, verão que a parte inferior de cada um desses pistões são ligadas a tubos e que estes tubos são reunidos em um conector polimérico na forma de T. Deste conector sai então um outro tubo que segue até um compartimento na parte lateral esquerda, para onde são direcionados também os tubos provenientes do degasificador. Removendo a tampa deste compartimento, vemos que há uma válvula solenoide em seu interior. Assim, o que ocorrerá é que a bomba irá aspirar o solvente que for selecionado por esta válvula eletromecânica. Quando se desejar uma mistura entre os solventes, basta então que esta válvula fique alternando entre os canais. Então, os solventes vêm do degasificador, são selecionados pela válvula de 4 vias, chegam aos pistões e são direcionados para uma válvula manual de purga. A válvula de purga pode ser aberta e serve para selecionar se a fase móvel que vem dos pistões será direcionada para a coluna ou para um tubo de descarte. Quando a válvula é ajustada para a posição de análise e não para a de descarte ou purga, a fase móvel será então direcionada por um tubo metálico até um dispositivo de mistura. É neste dispositivo mixer que a mistura de solventes propelidos pela bomba é eficientemente homogeneizada. Depois de sair do mixer, a fase móvel retorna por um tubo metálico e adentra o próximo gabinete abaixo. Neste caso, temos um injetor automático de amostras. A ideia é que um pequeno volume de amostra a ser submetido à análise seja aspirado de um frasco por uma seringa e seja então introduzido no percurso da fase móvel. Após a injeção, a fase móvel irá transportar o plug de amostra e fazer com que ele chegue até a coluna de separação. Neste equipamento, porém, a coluna é precedida por uma pré-coluna e ambas são mantidas no interior de um forno. Então, antes de chegar à coluna analítica, a amostra que é transportada pela fase móvel passa por uma coluna de guarda ou pré-coluna que serve para proteger a coluna de separação de componentes nocivos que possam estar contidos na amostra. Apenas após a pré-coluna, a amostra é direcionada à coluna analítica, onde os analitos contidos na amostra poderão ser separados uns dos outros. No final da coluna, a fase móvel contendo os analitos segue por um tubo até um detector. Neste equipamento, temos um detector espectrofotométrico convencional ou monocanal. O tubo que sai da coluna chega então a uma célula em fluxo, onde medidas de absorção de radiação eletromagnética são realizadas. Realizada a detecção, a fase móvel e os analitos são transportados por um tubo que, na maioria das aplicações analíticas, é direcionado para um frasco de descarte. Aqui, os tubos vindos da célula em fluxo e do sistema de purga são reunidos em um tubo maior e direcionados para um frasco para coleta de líquidos. Para este equipamento, é neste frasco que termina o trajeto da fase móvel, que é bombeado o tempo todo através do percurso analítico. É também aqui que é descartada a amostra após ser detectada. Agora, todas essas partes precisam ser controladas segundo programação do analista responsável. Assim, temos um módulo de comunicação que reúne todas as demais partes e permite que estas sejam controladas por um software de gerenciamento e coleta de dados. Este é o equipamento de HPLC que utilizarei para as análises
que apresentarei nos próximos vídeos. Olá! O tema de hoje são alguns conceitos básicos de cromatografia líquida. Primeiramente, comentar alguns conceitos de cromatografia de uma forma geral, né? Para que serve a cromatografia? A cromatografia é um método de separação de componentes da nossa amostra, onde temos presentes a fase estacionária e a fase móvel. Sendo que a fase estacionária, o próprio nome dela já diz, né? É uma fase que está fixa, e temos a fase móvel que vai passar pela fase estacionária. Falando em específico da cromatografia líquida de alta eficiência, o CLY ou HPLC, nós temos que é um método de separação, como eu acabei de dizer, onde nós temos que a fase estacionária é um sólido e a fase móvel é um líquido. Juntamente com a nossa amostra, chegamos então no tripé da cromatografia, onde nós temos a amostra, fase móvel e fase estacionária. Então, para que a gente tenha uma eficiência na nossa separação, precisamos ter que os componentes da nossa amostra interajam de maneira diferente entre a fase móvel e a fase estacionária. Na indústria farmacêutica, a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência tem uma vasta aplicação nas análises de controle de qualidade, desenvolvimento analítico, estabilidade, dentre outras, onde revisamos a análise de doseamento de matérias-primas, produtos acabados, impurezas, produtos de degradação. Então, com isso, é uma técnica com uma aplicação enorme na indústria farmacêutica. Comentar agora com vocês sobre o cromatógrafo, que é o equipamento que realiza as análises de cromatografia líquida de alta eficiência, onde nós temos as seguintes partes do equipamento: reservatório da fase móvel, sistema de bombeamento, injeção de amostra, coluna cromatográfica, detector e descarte. Vou mostrar para vocês agora no equipamento. Então aqui temos um cromatógrafo líquido, onde nós vamos poder visualizar as partes do equipamento. Onde temos primeiramente o reservatório da fase móvel. Essa fase móvel depois vem para o sistema de bombeamento. Depois temos aqui mais acima o sistema de injeção de amostra. Depois temos a coluna cromatográfica, que é onde está presente a fase estacionária para a realização dos componentes. E para finalizar, nós temos aqui o nosso detector, que vai gerar os sinais e vai formar os cromatogramas que nós podemos visualizar no software do equipamento. Hoje vimos apenas alguns conceitos básicos sobre cromatografia líquida, mas com certeza esse assunto futuramente será mais aprofundado. Então a gente viu aí nesses dois vídeos, né, o funcionamento do equipamento, né, de HPLC, tanto na animação ali explicando bem detalhadamente esse funcionamento. É claro que não fica a critério do técnico de análises processar toda essa informação no quesito de saber qual é a função ali do pistão, qual é a função da bomba. Não é um assunto que seja o nosso foco, mas é um equipamento que é utilizado na separação, né, de compostos, inclusive pelo laboratório de análises clínicas. Então, por isso eu achei importante, né, que a gente visse dois vídeos, um enquanto animação, né, explicitando ali, exemplificando cada componente, discriminando, né, cada função de cada um dos componentes, e um vídeo que explicava não só, né, o que a gente já tinha abordado anteriormente, que era o conceito de cromatografia, como também mostrando ali na real, né, como que é o equipamento, como que é a divisão desse equipamento, o espaço que esse equipamento ocupa no laboratório. Então vocês viram que um equipamento como esse, um equipamento desse porte, desse tamanho, não é qualquer espaço físico que comporta, né? Então são os laboratórios de ponta, né, laboratórios que vão dispor de um espaço para que abrigue, né, um equipamento como esse, que processe, né, amostras com um equipamento como esse, ok? Então aqui a gente tem, né, mais uma vez a imagem de um equipamento, né, de um cromatógrafo, e aqui é como ocorre os picos, como que o cromatograma ele é formado, né? Então aqui são picos, né? Vocês viram ali que o próprio equipamento ele já tem acoplado o software, né, de interpretação, mas que ele faz essa leitura,
né, dos picos onde você tem a separação de cada um desses componentes. Então aqui a gente tem, né, o princípio de funcionamento, a coluna com a fase estacionária, a amostra e o reagente, né, que é a fase móvel, fase líquida. Essa amostra sendo separada, né, e ao longo do tempo, cada um dos componentes sendo detectados. Esse componente, quando é detectado aqui no detector, é que gera os picos cromatográficos. Então aqui, ó, a gente tem um momento onde a amostra foi colocada aqui em relação a tempo em minutos. Ó, olha a corrida, né? O componente A, ele teve um pico aqui próximo aos 8 minutos. O componente B, o pico próximo aos 9 minutos. O componente C, com o pico próximo aos 10 minutos. Então, essas ondas, né, esses picos, são a separação desses componentes. Numa finalidade prática, ó, aqui a gente tem, por exemplo, uma separação de hemoglobinas. A gente vai discutir hemoglobina de uma forma melhor quando a gente falar de eletroforese, mas aqui, ó, as frações de hemoglobina sendo separadas. Aqui, hemoglobina glicosilada, HbA1c, a fração glicosilada da hemoglobina, nesse pico aqui. Esse pico aqui de hemoglobina fetal, tá? Hemoglobina A, hemoglobina E, hemoglobina A2, hemoglobina D, hemoglobina S, hemoglobina C, né? Então, mais para frente a gente vai discutir essas questões de hemoglobina, qual que é a característica de cada uma, mas a glicosilada a gente já viu e já falamos a respeito dela lá em bioquímica, né? Que é a fração que vai registrar ali o perfil, vai fazer parte do perfil glicêmico, né, porque ela carrega o registro da glicose, né, uma proteína que se liga ali à glicose e enquanto a hemácia estiver viva, ela está ali fazendo esse registro. E as outras hemoglobinas, né, são utilizadas ali no diagnóstico de algumas desordens, como por exemplo o caso da anemia falciforme, ali, diagnosticada pela presença da hemoglobina S, tá? A hemoglobina A é a hemoglobina normal, né, comum no nosso organismo, então a gente vai discutindo um pouquinho, né, melhor quando falar sobre eletroforese de hemoglobina. Então, para fechar essa explicação, né, sobre cromatografia, a gente viu que a cromatografia é uma técnica que vai se basear na separação de misturas, né, através de picos cromatográficos, né. Nesse equipamento, esse ponto que a gente comentou é a cromatografia de alta eficiência, né, de alta performance. O equipamento ele é dotado ali de uma série de componentes, né, um equipamento bem grande dotado de uma série de componentes, onde o princípio eu tenho uma fase estacionária, uma fase sólida, que é a minha coluna cromatográfica, um local onde eu vou injetar a minha amostra a ser analisada, nesse caso aqui, por exemplo, o sangue, né, já que a gente está falando de hemoglobina, e uma fase líquida, né, que é um solvente que vai rodar ali junto com a minha amostra. À medida que essa amostra vai sendo processada, eu tenho uma separação, né, dos componentes, é onde eu vejo essa separação aqui de frações, e esses componentes geram cromatogramas. O cromatograma ele pega o pico de concentração desses componentes, ok? Então, é uma técnica que é utilizada para separação de misturas, né? Separação de frações, né? De uma determinada amostra.